Deixa eu só... Já estamos ao vivo. Só compartilhar o link aqui. Vou também entrar aqui, vou compartilhar também. Compartilha que você tem bastante gente aí. Na hora que abrir aqui para mim, vai estar no seu pessoal ou tá no seu perfil? Tá no meu pessoal. Tá no meu pessoal. Ah, então... Deixa eu... Vamos lá. Bom, já entramos. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Hoje é sexta-feira. Como vocês já sabem, sextou é comigo. Sextou com o Maurício. Meu nome é Maurício Pinto. Sou bertioguense. Nascido e criado aqui nessa cidade maravilhosa. Faço parte de uma das famílias mais tradicionais da cidade, que é a família Pinto. Minha família é uma das mais antigas aqui da cidade. Meu avô, o senhor Vitor, foi um dos emancipadores da cidade. Eu tenho 24 anos, sou professor, formado em pedagogia. Esse ano concluo minha licenciatura em Educação Física. Estou há anos aí na área da educação. E esse ano estou candidato a vereador aqui em Bertioga, pelo Partido dos Trabalhadores. Meu número é 13123, bem facinho de vocês decorarem, facinho para votar, junto com a professora Lucélia Tese. O Sextou é um projeto que a gente está aí há mais de um mês com ele. Está sendo um sucesso bem legal. Já falamos sobre história de Bertioga, já falamos sobre transexualidade, muitos temas, igualdade racial. Na semana que vem eu recebo o Ícaro Camargo para falar sobre crescimento e desenvolvimento. Então, assim, sempre temas muito relevantes, seja no nosso país, seja no mundo, ou seja só aqui em Bertioga. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é de extrema importância aqui na nossa região, não só em Bertioga, mas em toda a Baixada Santista, que é o turismo. E, como sempre, eu tenho um especialista para conversar comigo. Hoje, na minha companhia, eu tenho o Renato Marquezini, que é turismo. Opa, eu acho que o Maurício caiu, gente. Acho que ele caiu. Estava me apresentando e caiu, né? Então, eu vou aproveitar aqui que até que ele retome, eu vou aproveitar e vou me apresentar, então. Meu nome é Renato Marquezini, eu sou turismólogo, eu tenho uma pós-graduação em ecoturismo. Opa, acho que ele está voltando, hein? Opa, voltou. Caiu aqui tudo. Vamos, bora lá. Eu estava começando a me apresentar, aproveitando, estava começando a me apresentar já. Então, mantém. Renato, conta pra gente quem é Renato Marquezini, com que você trabalha, qual sua ligação com a Baixada Santista, como que você veio parar aqui. Fala um pouquinho pra gente, Renato. Boa noite. Boa noite, Maurício. Muito obrigado inicialmente pelo convite. E nós vamos dialogar hoje sobre um tema muito importante e também apaixonante, que é a atividade de turismo, né? Então, assim, vou começar pela minha formação acadêmica, tá? Eu sou bacharel em turismo. Estou me duplicando o som aqui, vou fechar uma janela. Agora foi. Eu sou bacharel em turismo e tenho pós-graduação em ecoturismo, eu tenho uma segunda pós-graduação em gestão pública, uma terceira pós-graduação em acessibilidade e inclusão e uma quarta pós-graduação em história e cultura. E estou realizando agora o meu mestrado em ciência e tecnologia do mar. Eu sou guia de turismo regional, nacional, América do Sul, especializado em atrativos naturais e culturais pelo Ministério do Turismo. Então, essa, basicamente, é a minha formação acadêmica, né? Você fez uma outra pergunta, a minha atividade que eu exerço, como eu comecei a fazer isso, né? Minha família é muito ligada a essa questão de áreas naturais, né? O meu nono, quando ele veio da Itália, ele chegou aqui no Brasil, ele não tinha onde esquiar, lá ele era esquiador, né? Ele chegou aqui no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, e aí ele resolveu com os amigos dele uma atividade ao ar livre, o camping, né? Então eles fizeram o que é considerado
um dos precursores do campismo do Brasil, né? E meu pai e meu tio foram criados acampando, e automaticamente eu e meu irmão fomos criados acampando, né? Tanto que eu aprendi a engatinhar saindo de uma barraca. Depois eu fiz aos 16 anos de escotismo e, em determinado momento, fui buscar a minha atividade profissional e, claramente, a área de turismo foi o que surgiu para mim e o que realmente deu certo, né? Então, eu acabei fazendo todos esses estudos que eu falei e estou trabalhando há 20 anos na atividade de turismo. Hoje, a gente tem uma pequena empresa na cidade de São Vicente, né? E trabalhamos os 9 municípios da Baixada Santista com roteiros históricos culturais, roteiros náuticos, roteiros de ecoturismo, roteiros comunitários. Temos mais de 100 roteiros na Baixada Santista, Maurício. Legal. Caiçara Expedições, é isso? Pode fazer um merchan aí para o pessoal acompanhar vocês. Obrigado. Caiçara Expedições, né? Isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é www.caiçaraexpedições.com, tá? Sem cedilha e sem tio. Né? Então, a gente vem aí há 20 anos lutando pelo turismo sustentável e consolidado aqui na Baixada Santista. Então, quem tiver alguma curiosidade, dá uma olhadinha lá, que opção não falta na Baixada Santista para poder se divertir. Legal. Renato, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria perguntar para quem está assistindo, se for de Bertioga, se vocês consideram Bertioga uma cidade turística, né? O Renato vai falar para a gente um pouco mais sobre daqui a pouco, mas mandem aí nos comentários se vocês considerem Bertioga uma cidade turística, por favor. E você falou que tem mais de 100 roteiros aqui na Baixada Santista. A minha primeira dúvida é uma dúvida técnica, porque eu andei pesquisando sobre Baixada Santista, Costa da Mata Atlântica ou Baixada Paulista? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Porque existem essas outras denominações também. Qual que é a correta? Como que a gente deve chamar? Legal, boa pergunta, Maurício. Assim, a Baixada Santista compreende 9 municípios inicialmente, né? E vai de Bertioga a Peruíbe. Então, se a gente falar uma sequência de vocês para Peruíbe, então seria Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itaém e Peruíbe. E assim, nós somos conhecidos há muitos anos como Baixada Santista. E alguns bons anos atrás, criaram essa nova marca turística chamada Costa da Mata Atlântica, tá? E, assim, existe até uma discussão muito grande, inclusive no CONDESB, dentro da Câmara Temática de Turismo, qual a terminologia que nós devemos utilizar para divulgar a nossa região. Porque Baixada, todo mundo conhece como Baixada Santista. E a tal da Costa da Mata Atlântica, quem mora aqui na região ainda já escutou essa palavra, mas quem mora fora muitas vezes nunca nem escutou, ou poucas pessoas escutaram, né? Olha o mestre Márcio aí, ó. E aí, Bratão Márcio. Grande Márcio, professor querido. E aí, o que acontece, assim, Maurício? Qual que é a melhor marca para utilizar para poder conseguir realizar uma venda da imagem da Baixada Santista? Então, hoje se pensa muito nessa questão também, né? Da Baixada Paulista. Então, assim, na verdade, hoje não tem um consenso de qual seria o melhor. Porém, existe eu sou muito ligado a essa questão de pesquisa, ligada à ciência. Existe até uma aluna do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Cubatão, que ela fez um TCC, olha o Cadu aí, ó, né? Fez um TCC que fala qual que seria a marca, e segundo o estudo dela, no estudo dela, o atual momento seria a melhor Baixada Santista. Mas eu acho que é uma coisa que deveria ser mais dialogada, pensada entre os stakeholders da Baixada Santista e dentro de um plano de desenvolvimento de marketing turístico, isso aí, né? Olha o professor Douglas aí também, ó. Legal. Boa noite, Franz, mestre Márcio, querido mestre Márcio, saudades das suas aulas. Cadu de Castro. O Cadu foi o nosso primeiro sextor, ele vai levar essa marca aí para sempre, querido Cadu. Gabriela Pinto, minha prima, boa noite. E professor Douglas. Mais uma vez, pessoal, peço para comentarem aí se vocês acham que Bertioga é uma cidade turística ou não. Né? Só o Mar respondeu por enquanto, peço por favor.
E antes do Renato responder se Bertioga é uma cidade turística ou não, eu quero que você me diga, Renato, o que caracteriza uma cidade para que ela seja considerada uma cidade turística? O que uma cidade precisa ter para ela ser considerada uma cidade turística? A gente vai ter, Maurício, uma quantidade gigantesca de, como diria, denominações, conceitos que dizem o que é turismo e o que não é turismo, tá? Mas, assim, basicamente, a turística é aquela que atrai as pessoas, que tem alguma coisa que faça as pessoas deslocarem. Tá tendo eco, né, Maurício? Tá com eco. Vou fechar. Opa, agora acho que foi. São cidades que, de alguma forma, eles conseguem atrair um fluxo de pessoas, que eles saiam de um ponto de origem e venham para esse destino. Então, de maneira geral, é um lugar que atrai a visitação das pessoas. Porém, existe uma grande quantidade de conceitos para isso. Segundo alguns lugares que dizem ainda que turismo é só aquele que a pessoa passa 24 horas no destino, que eu discordo um pouco, né? Porque às vezes a pessoa pode, na parte da manhã, da proximidade, exemplo, que nós estamos num grande centro, que é São Paulo e toda a sua região, a pessoa sair de manhã, exemplo, uma escola, né? Uma escola sai com seus alunos, venha para a cidade de Bertioga, faça uma atividade, uma trilha, ela vai fazer um roteiro histórico e depois ela retorna. No momento que ela chegou na cidade e usufruiu de guias de turismo, agências de turismo, utilizou da gastronomia, visitou atrativos da cidade, também considera o turismo. Então, assim, na verdade, eu entendo que é o fluxo de pessoa, nada mais é do que o deslocamento, a atividade de turismo, né? E aí, para poder aprofundar um pouco mais, assim, não só Bertioga, mas outras 8 cidades da nossa, 7, porque Cubatão é município de interesse turístico, tá? As outras 8 cidades, elas são instâncias turísticas. Então, Bertioga é uma cidade que ela está entre as 70 cidades do estado de São Paulo, que nós chamamos de instância, que é como se fosse o primeiro, a primeira categoria do turismo do estado de São Paulo, vai. Legal. E aí, né, respondendo a minha pergunta, o Mar fala: Bertioga é uma cidade com potencial turístico, pouco e mal explorado. Né? A Leila, boa noite, Leila, tudo bem? Ela fala: cidade turística sim, apesar do pouco investimento no turismo, é explorado apenas o turismo natural. E a minha tia Vânia, querida, boa noite, tia, seria, porém, não tem infraestrutura para receber turistas. Né? Bertioga, assim como a sua cidade São Vicente, né, é uma cidade bonita por natureza, né, com riquezas naturais incríveis, com um contexto histórico sensacional. Vocês são a primeira cidade do Brasil, a gente aqui tem o forte mais antigo do Brasil, com hábitos culturais que a gente pode explorar. Porém, né, assim como em São Vicente, pelo que você estava me contando antes, quanto aqui em Bertioga, a gente não tem essa valorização do turismo na cidade. Aqui o que acontece muito é o turismo predatório, né? Eu gostaria que você comentasse se Bertioga é uma cidade turística, pela sua explicação, você já naturalmente transformou Bertioga em cidade turística, e por que esse turismo é pouco explorado aqui em Bertioga e nas demais cidades da Baixada Santista. Legal, Maurício, quando que você fala de uma cidade, você linka com as outras, né? Então, assim, eu entendo que um dos segredos do turismo é a integração dele, né? Então, a integração entre os municípios da região é primordial para que a gente tenha uma questão de consolidação. Alguns exemplos que a gente tem no Brasil aqui, vamos dizer, cidades históricas de Minas, né? Então, que as pessoas vão, Serras Gaúchas. Então, assim, é muito difícil uma pessoa usufruir numa região somente de uma cidade. Isso é um problema que a gente tem aqui. O que acontece? Nós temos um turismo na nossa região de muita baixa permanência. Ou esse turismo de um dia, ou a pessoa fica num final de semana, ou no máximo um feriado, né? Qual que é o ideal? O ideal é que essas pessoas fiquem mais tempo na nossa região. É que isso acontece no Nordeste, acontece em Bonito, acontece
em Brotas, acontece em diversos outros lugares. O que acontece? A pessoa, quando fica 7 dias numa cidade, ela vai ficar 7 dias tomando café da manhã, 7 dias almoçando, 7 dias jantando, 7 dias utilizando os passeios que tem na sua cidade e em sua região, né? Então, assim, utilizando 7 dias meio de hospedagem, e assim ela acaba utilizando o comércio também para comprar alguma coisa, comprando um artesanato. Então, assim, um trabalho que a gente tem que ter não em Bertioga, em São Vicente, em todas as cidades da região, é um trabalho para um turismo de maior permanência. Porém, nós temos que trabalhar como um circuito turístico regional, né? Porque o que acontece? Uma pessoa pode estar hospedada em Bertioga, ela fica 2, 3 dias fazendo passeio em Bertioga, até daria ficar uma semana, 10, 15 dias só fazendo passeio em Bertioga, mas ele pode girar por outras cidades da região também. Então, assim, talvez eu entendo que o grande segredo do momento turístico passa além de uma questão de uma cidade, a questão de um turismo integrado entre todas elas, né? Entendi. E assim, você falou do turismo de um dia. Eu acho até que não teria problema esse turismo do cara vir, passar o dia e voltar. Mas o que acontece muito aqui, né, você vai dizer isso aí também. O cara vem para cá, passa um dia, mas ele traz tudo. Ele já traz a comida, então ele vem para cá, usa toda a enfim, nossa estrutura e acaba não contribuindo, ele não deixa nenhum tipo de contribuição na cidade. Como que a gente pode... esse turismo de um dia é um meio que a gente pode investir? Como que a gente faz para melhorar isso, para que o cara venha aqui, passe o dia, seja muito bem recebido, mas que contribua com a parte econômica da cidade? É legal essa sua pergunta, Maurício, assim, e eu acho que é importante, né? Porque, assim, alguns anos atrás, eu tive uma reunião no Vale do Ribeira, na cidade de Iguá. E lá eu escutei uma fala de um prefeito da cidade lá, na época, que eu nunca mais esqueci. Ele chegou a comentar conosco que muitas pessoas da Baixada Santista conheceram o destino do Vale do Ribeira. Ele falou: se vocês da Baixada Santista não gostam de turismo de um dia, fique tranquilo, mandem para Iguape que nós sabemos receber as pessoas com toda hospitalidade. Isso foi marcante na minha vida e me fez repensar em muitas coisas. Primeiro, assim, na Constituição, todo mundo tem direito ao lazer, né? Então, desde a pessoa com menor poder aquisitivo com a pessoa com maior renda também. Muitas vezes essa pessoa, que ele mora em São Paulo, na grande São Paulo, o sonho dele é ir com a família tomar um banho de mar, porque assim, grande parte do turismo que nós temos aqui na nossa região, não tenho dúvida nenhuma, o motivador é o turismo sol e praia, né? E assim, as pessoas sonham o ano inteiro ou a possibilidade de ter um dia, um final de semana de poder se divertir um pouquinho com a família. Então, assim, seria muito ruim a gente não receber bem essas pessoas. E isso é uma coisa que na cidade da nossa região há muitos anos fazem. Um dos grandes segredos do turismo é a palavra hospitalidade, você até falou na sua fala. E pelo contrário, aqui na região, assim, hoje se trabalha muita hostilidade, é o contrário, é o inverso. Então a gente não recebe bem a pessoa. Essa pessoa que hoje vem um dia para a cidade, ele percebendo que a cidade tem muito mais a oferecer, numa próxima vez ele pode ficar 2, 3 e quem sabe mais dias. Então a gente tem que receber qualquer pessoa bem. E assim, você falou assim, muitas vezes essas pessoas, sim, ela vem da cidade dela, já com as suas coisas, gastou muito pouco na cidade. Eu costumo dar o exemplo, na minha época, que eu ia para o Play Center, e as novas gerações iam para o Hop Hari, você só tem um dia. Nesse dia você não tem tempo para ficar correndo para supermercado. Naquele dia o dia é quase exclusivo para o seu lazer. E quando a gente vai para esses lugares, a gente fazia um sanduba, a gente levava um salgadinho, levava uma água, um refrigerante, mas essas pessoas também consomem. Então, existem algumas cidades no Brasil que eles se preparam para receber esse visitante de um dia, esse banhista de um dia. Então, o que esse lugar precisa? Lembrando que esse rapaz, quando vem principalmente nessas excursões, que venha de ônibus, micro-ônibus, van, esse transporte vai chegar em determinado lugar, você precisa ter um lugar adequado para parar esses veículos de turismo, né? Então, assim, um lugar de preferência que tem um sanitário para o motorista utilizar, né? Um comércio que ele possa usufruir. E outra coisa importante, em Ubatuba, isso foi um caso até de sucesso.
Vamos lá. Eles autorizaram esse turismo de um dia em alguns lugares da cidade. Então, assim, naquele lugar você parava o ônibus e lá esses banhistas iam brincar na praia. E esse público, que ele precisa, todo mundo que vai para uma praia, é questão de necessidade fisiológica. Eu gosto muito de psicologia, e tem um rapaz que chama Abraham Maslow. Esse Abraham Maslow, ele fala que o ser humano tem algumas necessidades básicas, Maurício. Entre elas, comer, dormir e as necessidades fisiológicas. Então, se a gente quer receber turismo, a gente precisa saber disso. Então, assim, se vai receber esse público, ou qualquer público que seja, a gente precisa ter infraestrutura. Então, esses lugares a gente tem que preparar para poder receber as pessoas, com sanitários, com lugar, um fraldário para trocar a fralda das crianças. Outra coisa que precisa ter, você precisa ter um comércio que esteja dentro do bolso dessas pessoas. Então, você não adianta colocar talvez um restaurante mais caro nesse lugar, mas trabalhar comerciantes da cidade para atender esse público, seja uma porção, um pastel, um cachorro-quente. Então, assim, a cidade pode ganhar também com esse público também, Maurício. É questão de organização e de infraestrutura. Legal, muito bom. Voltando, o Cadu, ele diz assim: a grande vocação econômica de Bertioga é o turismo. Contudo, o poder público e as elites econômicas só veem a construção civil e tem o foco nas segundas residências. O professor Douglas diz: todas as cidades da nossa região têm um grande potencial para o turismo. Precisamos da ação do tripé do turismo, composto do investimento empresarial, unindo com a administração do município, e a motivação e qualificação da população. Quer comentar esses comentários? Perfeito, eu concordo, por favor, tanto com o Douglas como com o Cadu, concordo plenamente. A opinião deles, né, faço a fala deles as minhas, né. A gente observa aqui, vou dar um exemplo agora, a gente observa aqui, nós estamos numa semana chuvosa, aqui na Baixada Santista. E aí começa a pensar, quando você viaja para um destino, vamos pensar que eu estou viajando para a nossa região e começa a chover. Quais são as opções que eu tenho de lazer? Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que, às vezes, pensar. E a nossa região chove muito, nós estamos na nossa região da mata pluvial atlântica, fala água. Então, a gente precisa criar possibilidade na nossa região para o turismo que aconteça o ano todo, de forma ordenada. Né? O que acontece hoje? Nós temos épocas do ano que a gente tem um fluxo desordenado e grande quantidade. Maurício está dando de novo, Maurício. Agora foi. E aí, um fluxo desordenado de pessoas. Então, exemplo, no final do ano, a gente recebe mais pessoas do que a nossa região comporta, e alguns feriados também. Então, nós precisamos criar algumas estratégias para combater essa questão de sazonalidade. Então, a gente precisa ocupar os hotéis durante a semana, nós precisamos ocupar esses restaurantes durante a semana, e para isso existem algumas estratégias. Entre elas, vamos dar um exemplo, escolas, trazer o turismo educacional para durante a semana, trazer para aqui, para a nossa região, grupos de idosos, né? Grupos de idosos é muito interessante que ele ocupa essa sazonalidade, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que começar a pensar. Não dá mais para pensar num turismo profissional recebendo grande volume de pessoas só em algumas datas, como finais de semana e feriados. Então, a gente tem que começar a pensar em turismo o ano inteiro, os 365 dias por ano, né? Mas, para isso, a gente precisa criar atrações, porque é o seguinte, é muito comum que as pessoas chegam aqui, Maurício, durante a semana, quer fazer um passeio, e você não consegue formar grupo mínimo de pessoas, e final de semana, e aí fica todos os passeios para o final de semana, né? Então, assim, acho que não sei se foi o Cadu, o Douglas que falou ali, que assim, precisa fazer que a nossa região, o poder público contribua nesse processo, mas que dê possibilidade, eu acho que isso é um grande papel de um prefeito, de um vereador, que cria uma situação de investimentos, de novos negócios, de alguma forma também de você contribuir para os empreendedores que já vivem na região. Então, assim, o empreendedor só investe numa região se ele tem a visão que isso pode dar retorno, né? E para isso, muitas vezes, ele precisa de um cenário favorável. É isso que às vezes não acontece na nossa região, né? É verdade. A gente tem aqui, por exemplo, Bertioga, pescadores, a gente tem a aldeia de Silveiras lá em Boracéia,
né? E no turismo existe uma modalidade que é muito interessante, que eu estava lendo sobre, que ela é desenvolvida pelos próprios moradores, que moram, que nem os índios, ou no caso os pescadores, que é o turismo de base comunitária, que é um meio de você envolver a sua população e, além disso, trazer os benefícios que a sua cidade precisa, que aquela região, aquela que nem, usando o exemplo da aldeia, que a aldeia precise. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que funciona o turismo de base comunitária e por que ele pode vir a ser importante aqui em Bertioga, aí em São Vicente, mais uma vez em toda a região. Legal. Esse assunto aí, o Cadu é um dos pioneiros, né? Ele está aqui na live aqui também, é um dos pioneiros, um das pessoas aí que sempre contribui e faz isso de forma de excelência extraordinária, né? Eu entendo que o turismo comunitário, eu venho usando muito, Maurício, a maioria das pessoas usa a palavra turismo de base comunitária. E ao longo dos anos eu comecei a estudar muito isso, inclusive isso é até trabalhos meus publicados, né, é tema do meu mestrado, né, e eu tirei a palavra de base, tá? Eu coloquei só turismo comunitário. Por quê? Se o turismo é comunitário, a gente já entende que tem que ter a autogestão e ter a comunidade como centro e objeto disso tudo. Ela criando as suas regras, ela tendo grande parte da lucratividade através da comunidade. Então, tiramos essa palavra base, porque senão a gente vai, o pessoal chama de pleonasmo vicioso, né? Subir para cima, descer para baixo, né? Então, assim, há alguns anos, estudando, eu venho usando a palavra de turismo comunitário. E eu entendo que ele transforma, assim, uma palavra que eu também venho utilizando, ele transforma quem recebe e transforma quem visita, né? Porque, assim, ele foge desse turismo convencional ao qual a gente está acostumado. Quando a gente visita uma comunidade, a gente se aprofunda e tem a possibilidade de conhecer a alma dos lugares, do jeito que exatamente ele é. Não é algo que foi feito para o turismo, né? Assim, não foi feito para turista. Então, a pessoa vai lá conhecer a alma e a verdade do lugar. Então, isso é uma coisa muito bacana. E importante que nessa construção do turismo comunitário, vou dar alguns exemplos, só a Caiçara Expedições, a gente trabalha aqui hoje com mais regularidade 9 roteiros de turismo comunitário aqui na Baixada Santista, né? E algumas comunidades que nós chegamos, algumas coisas foram muito curiosas, né? Então, a gente chegava numa comunidade de pescador, que você citou, né? E aí ia conversar com eles, falou assim, o que vocês têm de bonito, bacana, quais são as histórias de vocês, né? O que vocês têm aqui? Eles começavam a contar. E aí, quando você ia começar a conhecer a comunidade deles, exemplo, vou dar um caso da Ilha de Ana, que eu acho um exemplo bem bacana. Você vai andando pela Ilha de Ana, e aí os caranguejinhos, você vai andando e os caranguejinhos vão andando junto contigo, porque a comunidade é inserida dentro do manguezal, né? E aí falava assim, nossa, que coisa bonita, conforme vocês convivem com os caranguejos. E eles achavam aquilo lá normal para eles. Mas quando vê um visitante, ele fica impressionado, né? Então, com o tempo, eles começaram a perceber algumas coisas na própria comunidade, ao qual eles não valorizavam, e com a questão de uma capacitação, de uma ajuda, e com a visita das pessoas, eles começaram a perceber que tinha coisas muito bacanas na própria comunidade, ao qual eles não valorizavam, né? Então, assim, o caranguejo para eles era algo normal, mas para quem visita é algo extraordinário, né? Então, eles começaram a mostrar o caranguejo, qual que é o macho, qual que é a fêmea, começaram a explicar como que é o ciclo de vida do caranguejo, como que é a pesca do caranguejo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, assim, visitar uma comunidade é você conhecer as suas raízes, é conhecer a sua alma. E é um turismo que é muito bacana, porque você valoriza não somente os lugares, eu acho que aí é o mais importante, você valoriza as pessoas. Fernando Pessoa até diz uma frase que eu acho bem bacana, diz que os lugares não são os lugares, são as pessoas. E isso é extraordinário, Maurício. Então, assim, a possibilidade de a gente trabalhar o patrimônio imaterial daqueles lugares. Eu acho que isso Bertioga tem de sobra, né? Suas comunidades indígenas, com toda essa herança das comunidades caiçaras, e muitas vezes isso pode ser implementado em outras culturas também. Eu acredito que quando você vai visitar um lugar, você procura querer vivenciar aquela realidade,
Se eu não me engano, o próprio Cadu, que está aí online, ele publicou um texto de quando ele foi para Cuba, né, de que ele gosta exatamente de viver a realidade daquele lugar que ele vai visitar, para conhecer mesmo o dia a dia do povo, como que funciona, né, qual que é a realidade daquele povo, e é exatamente isso que eu acho que o turismo comunitário busca trazer para a gente, né, você vivenciar aquela realidade e além de gerar um benefício para a cidade, para quem vai ser visitado, e gerando trabalho, gerando renda para a cidade, né? Porque você tem todo um processo de capacitação daquelas pessoas que vão receber os turistas. Então, é um processo bem legal, um processo de transformação social mesmo. E existe também, Renato, o turismo social, né, que ele leva esse nome. O que ele tem de diferente do turismo comunitário? Eles andam juntos, são a mesma coisa? Você pode explicar para a gente? Toda essa segmentação, terminologias do turismo, não necessariamente quando acaba um, começa o outro. Muitos deles são interdisciplinares, eles se cruzam, inclusive, né? Mas, assim, a questão do turismo social é um turismo mais, assim, voltado a possibilitar o turismo para todas as pessoas, porque por muitos anos a atividade de turismo era algo que era mais utilizado para aquelas pessoas que tinham uma renda maior ou classe média, mas com o tempo se percebeu a necessidade de todas as pessoas ter a necessidade do lazer, né? Como eu falei anteriormente, é uma questão constitucional, todo mundo tem direito ao lazer. Então, o turismo social propõe, né, para que todos tenham essa possibilidade de conhecer lugares, pessoas, a experiência de poder conhecer outros lugares, né? Então, isso é importante dizer. Então, mas os dois se cruzam, sim. O turismo social, ele pode participar de uma atividade de turismo comunitário, como uma atividade de turismo comunitário pode se relacionar com a atividade de turismo social também. O professor Douglas diz: o turismo receptivo precisa ter acesso às outras cidades de nossa região, sem haver cobrança de taxa de entrada em outra cidade. Em contato com as agências do Nordeste, o receptivo é eficaz e produtivo, devido ao livre acesso legalizado dos serviços turísticos. E o Cadu confirma a nossa fala, né? É isso, um turismo focado na pessoa. Renato, quando fala em acarajé e pão de queijo, a gente já logo sabe de onde que a gente está falando, né? O acarajé, logo a gente tem na cabeça a Bahia, o pão de queijo Minas Gerais, né? E aqui na nossa região, como eu já falei, a gente tem um legado cultural muito grande, muito forte e pouquíssimo explorado, né? Uma das coisas que a gente tem aqui com muita força é a culinária caiçara, né? Eu mesmo, no começo do vídeo, eu falei que eu sou um caiçara, mas eu não sei metade do que a gente tem aí de cultura de culinária. E aqui em Bertioga, a gente, infelizmente, não tem nenhum tipo de política de trabalho que tenha o intuito de valorizar isso, né? Nosso vice, a doutora Luiz Bichira, é um caiçara também, só que ele é um caiçara já mais antigo, e ele tá sendo uma honra conviver com o doutor Luiz, que ele comenta, ele fala os pratos típicos daqui da comunidade caiçara, e muita coisa eu nunca nem vi. Qual que é a importância, né, do turismo gastronômico e como que a gastronomia pode ajudar a fomentar o turismo aqui na nossa região? Legal, Maurício, é muito importante essa questão, né? Só antes de eu entrar nessa questão, o Douglas colocou uma questão da livre circulação de veículos de turismo, Maurício, pela Baixada Santista. Eu concordo 100% com ele, tá? Só para você ter ideia, Maurício, se eu pegar um grupo meu, tiver na cidade num hotel em São Vicente, e ele ficar 7 dias aqui da semana, e eu tiver que entrar com ônibus nas 7 cidades da região, vai ficar R$ 2.300 só de taxa de ônibus, né? Então, isso é uma questão que depois a gente pode até falar um pouquinho mais, mas as cidades aqui criaram um bloqueio para grupos de turismo, né? Uma coisa é um grupo, é uma excursão desorganizada, outra coisa para uma agência de turismo, né? Então, as agências de turismo, hoje a gente vem brigando pelo selo metropolitano, que é o livre acesso a todas as cidades da região para as agências de turismo da região, de uma forma ordenada, com um sistema de controle, né? Mas depois a gente pode aprofundar isso um pouco mais.
que eu vi o Douglas falando, e isso que você está falando da questão da questão da gastronomia é muito importante. Isso que você falou, eu sempre comento isso aí também. Quando a gente pensa que vai para Salvador, você já sai daqui pensando, eu vou comer um acarajé, vou comer um vatapá, eu vou comer uma cocada, você falou do pão de queijo, um docinho de leite, um queijo, então, no caso de Minas. Então, assim, nossa região aqui, não somente na questão gastronômica, mas na questão da música, da vestimenta e outros quesitos, nós perdemos muito da nossa identidade. E isso é um problema. Quando a gente viaja e vai nos lugares, a gente busca os sabores, os cheiros, a música do local, né? E assim, a gente tem um trabalho, tem que ter um trabalho de reconstrução dessa nossa o culinário de Bertioga pastel. Não deixa de ser, é verdade. Todo mundo conhece o pastel, né? Mas não é uma culinária tradicional, né? Então, talvez acho que a conversa agora a gente tenha que dividir um pouco, Maurício, na questão da gastronomia tradicional e uma gastronomia mais contemporânea, né? Então, acho que talvez a divisão esteja um pouco mais aí, né? Na questão da gastronomia tradicional, a gente aqui é um povo caiçara, costumo dizer que quem é o caiçara? É o povo anfíbio, que ele vive entre a terra e o mar, né? No mar ele pesca, na terra ele planta, né? Então aqui na região a gente acaba fazendo o peixe nos restaurantes, aquele peixe frito, não passando muito mais daquilo, tá? Alguns lugares eles fazem um peixe ensopado, mas existe algumas questões da culinária que a gente poderia trabalhar um pouco melhor, né? Sim, Bertioga, vou pontuar Bertioga. Bertioga tinha alguns eventos muito tradicionais. Eles eram maiores, grandes, e com o tempo eu vi que eles diminuíram. E eu entendo que isso não deveria ser somente azul marinho. Ó, já viu o primeiro prato tradicional aqui, ó, né? Não existe só em algumas épocas do ano, né? Existia a festa da tainha, existiu da camarão da moranga. Isso, a princípio, aqui rápido, eu já me lembro, inclusive, eu levava grupos para Bertioga, né? Mas se você ir durante o ano para Bertioga ou qualquer outra cidade da região para querer esses pratos, dificilmente você vai ter. Tudo bem que tem a questão da pesca, a tainha você não tem o ano todo, mas tem que ser trabalhado um pouco melhor essa questão. Que nem eu vou dar um exemplo de um personagem, de uma pessoa muito bacana na cidade de vocês, que é o Geraldo, né? Ele trabalha com a questão das punks, as plantas alimentícias não convencionais, né? Uma planta que há muitos anos eu venho conversando aqui na região, que a gente não explora da melhor forma, é a própria taioba, né? Eu adoraria que a nossa região aqui tivesse exemplo como se fosse um festival taioba. O que a gente ia fazer? Em vez de fazer um caldo verde com a taioba no lugar da couve para fazer um caldo verde. Podia fazer um suco verde da taioba, podia fazer uma esfirra de taioba, uma torta de taioba. E aí eu acho que as pessoas poderiam pensar um pouco mais. A questão do cambuci, né? A gente tem alguns lugares, isso mais subindo a serra, que eles exploram mais a questão do cambuci, né? É algo que a gente não trabalha. Fazer festivais que propõem para as pessoas criarem prato com esses tipos de materiais da região. Então, assim, a gente perdeu a identidade regional. Porém, a gente tem esses outros pratos aí, que são esses pratos mais contemporâneos. Foi falado aqui da questão, eu esqueci o nome dele, do pastel, né? Virou uma marca da cidade. A Vânia está falando do azul marinho aqui, né? É um prato tradicional. Uma coisa que se perdeu há muito tempo, foi o Franz Rocha aqui, ó, que falou do pastel, né? O que se perdeu, perdi a fio da meada aqui. Aí, ó, taioba com omelete. Taioba com omelete é bom, né? O que se perdeu muito aqui na nossa região foi essa possibilidade de conseguir explorar tanto o prato tradicional como esses contemporâneos, Maurício. Então, assim, a necessidade de um trabalho um pouco mais denso nessa questão, viu? Assim, não tenho dúvida que a identidade do lugar passa pela questão gastronômica. Não, e aí, né, você citou Festa da Tainha, do Camarão na Moranga, é muito legal, muito importante, mas eu, a professora Lucélia, a gente defende um calendário anual, que a gente tenha esse tipo de evento o ano todo, para que a gente possa valorizar de fato a nossa cultura, né, não só com a tainha, com o Camarão na Moranga, mas também com o azul marinho aí que minha tia citou, a taioba,
que a gente consiga resgatar essa cultura caiçara, né, com os pratos mais antigos e também com os mais atuais, contemporâneos, como você citou, né? Então, assim, a gente defende que tenha um calendário anual aqui em Bertioga, porque é muito sazonal, né? A gente tem o período de alta temporada, a gente tem no meio do ano perdida a festa da tainha, do camarão na moranga, mas fica uma coisa muito espaçada. A gente tem que aproveitar melhor o potencial turístico que a nossa cidade tem, né? E tem até que encontrar, né, Maurício, esse prato fora desses dos festivais, tem que encontrar isso nos restaurantes da cidade. Então, isso tem que conversar com o empreendedor, para ele colocar isso. O cara tem um buffet, é um sistema de buffet, coloca aquele prato também dentro das opções, né? Aham. Ô, Vandir, boa noite, Vandir. Fala, pinga com cataia no Vale do Ribeira. O Mar, de novo, ele diz nada mais tradicional que o azul marinho, que é peixe com banana, né? Peixe e banana. Banana verde, né? Uhum. Então é bem simples. Agora, Renato, a gente entrou num tema e eu gostaria de voltar nele, né? O Cadu, ele diz assim... Cadê? Deixa eu achar o Cadu aqui. Essas taxas de ônibus são absurdas. Ah, não, pode falar. Eu sempre, quando eu vou lá para o Vale do Ribeira, vou naquela região de Canané, Iguape lá, eu sempre vou dançar fandango e tomar cataia lá, igual o Valdir. Uísque caiçara. Aí o Cadu diz, essas taxas de ônibus são absurdas, cobra-se sem oferecer nenhuma contrapartida e ainda inibem ou inviabilizam a vinda de grupos para a cidade. E o Mar concorda com o Cadu, pensa igual o Cadu, a intenção é apenas afastar o turista de um dia, sempre fui absolutamente contra. Existe alguma explicação plausível, Renato, para ser cobrada essa taxa e por que ela é cobrada? Comenta um pouco para a gente sobre isso. Na década de 60, a gente começou a ter um fluxo desordenado de pessoas aqui na nossa região. Então, uma cidade sem estrutura nenhuma chegava 10, 15... O maior exemplo clássico da nossa região é Praia Grande. Tá? Chegavam 20, 30, 40, 60 ônibus na cidade. Então, eles tumultuavam todas as vias públicas, não tinham sanitário para os lugares, não existiam lixeira nos lugares. Então, de vez de trazer benefício para os lugares, trazia problemas, por causa da falta da estrutura alugada, né? Então, não existia uma organização para isso, né? Eu vou dar um exemplo até fora da nossa Baixada, para eu voltar na questão da Baixada Santista. Todo mundo conhece Blumenau e a Oktoberfest, né? A Oktoberfest chegou um determinado momento dela que ia tanta gente, mas tanta gente, que de vez de ajudar o município, trazia problemas, porque a pessoa, imagina o cara depois de tomar muita cerveja, não ia ter banheiro, e usava as ruas para poder fazer as suas necessidades, tumultuava a cidade, e depois eles perceberam que ao longo do tempo, que muitas vezes menos é mais, precisava ordenar. Tanto que o Oktoberfest hoje, você percebe que a festa foi quando está acontecendo ou quando já foi, né? Então, é um trabalho meio contrário ao grande fluxo de turismo. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes segredos da nossa região. Não é trair tanta gente, mas talvez bastante gente dividida pelo ano todo, para a gente não ter épocas com muitas pessoas. E aí, em grandes feriados, a nossa região aqui enchia de tantas pessoas que, da mesma forma, traziam mais problemas do que benefícios. E aí, eu costumo dizer uma falinha aqui, que, por exemplo, uma cidade tem um caixa eletrônico em determinado local, e aí roubaram o caixa eletrônico. Para resolver o problema, sabe o que eles fizeram? Tiraram o caixa eletrônico, em vez de pegar o bandido, né? Então, assim, a visão é um pouco inversa. Então, de vez de eles resolverem o problema do ordenamento turístico, o uso público da nossa região, eles preferiram criar dificuldade para as pessoas virem para cá, criando taxas altíssimas para as pessoas circularem na região. A gente vem pedindo há mais de 14 anos, Maurício, isso é um documento, nós temos na Secretaria do Turismo esses documentos, temos no Condesb, através da AGEM, na Câmara Temática de Turismo, para que eles autorizem as empresas de turismo da região, as agências de turismo da região, que sejam devidamente legalizadas, com firma aberta, com CNPJ, e devidamente
cadastrado no Ministério do Turismo, que essas agências de turismo, elas têm livre circulação pelas 9 cidades da região, num olhar de circuito turístico. O que acontece? Então, exemplo, tem alguém com a Caiçara Expedições fazendo um passeio, então, exemplo, eu entro num sistema, a gente quer tudo isso online, inclusive o sistema está pronto, o governo do estado já fez o sistema, Maurício, não precisa da assinatura dos 9 prefeitos da região para que isso aconteça. É só isso que está faltando no momento, né? Então, esse sistema eu entraria, por exemplo, a Caiçara Expedições, o Cadu tem a empresa dele também, vamos dar exemplo, eu entraria com o login, com uma senha, aí você lá com esse login, a senha, você fala com que tipo de veículo você vai entrar, exemplo, um ônibus. Com quantas pessoas? Qual que é o perfil do público? Criança, estudante, quais são os pontos que irão visitar? Isso ia criar até uma inteligência, porque dessa forma a gente ia conseguir monitorar quais são os grupos que iam circular pela região, qual o perfil, quais as agências de turismo, teria que ter obrigatoriamente um guia de turismo em todos os ônibus, pelo menos, né? E isso seria um dado de inteligência e ia controlar. Então, na verdade, não é criar dificuldade, cobrar taxas das agências de turismo, porque as taxas são muito altas. O que acontece? A gente não se importa de pagar um pouquinho por cada pessoa que visita a região, com um esquema de room tax, mas o valor não pode ser tão caro como as cidades criam, que inviabiliza o passeio para as cidades. E quando alguém vai passear, Maurício, ele vai verificar, eu vou para determinado lugar. Aí ele vai assim, eu vou pagar o ônibus, vou pagar o guia, vou pagar o hotel, vou pagar a alimentação. Na hora que vai somar tudo isso, já dá um valor alto. Se ele somar mais a taxa, começa a ficar inviável vir para cá. Então, hoje essas regras, que naquele momento talvez foi útil, hoje em dia com as agências de turismo, com toda a regulamentação da atividade, do guia de turismo, hoje mais atrapalha do que ajuda. Então, o que a gente quer? Uma livre circulação para as agências de turismo da Baixada Santista, sem cobrar taxa e que tenha um sistema onde não podemos lançar a entrada e todo o trajeto que a gente faz. A gente quer o ordenamento, a gente quer, inclusive, contribuir com a Baixada Santista. Mas é uma falta de visão dos prefeitos, viu, Maurício? Isso é um problema. Então, assim, a gente vem pedindo, se as 9 cidades da região não aceitar, os prefeitos não aceitar isso, tem que assinar um documento junto ao Condesp, que comece com 3 cidades, com 4, que as cidades que queiram receber turismo, e que as outras, depois, com o tempo percebendo que isso é bom, venha somar junto também. Então, de 3, vai para 4, vai para 5, até atingirmos as 9 cidades da região, né? Então, a gente já tem um sinal positivo de algumas cidades, outras não, Maurício. É algo que não faz sentido, né? Por tudo isso que você falou, mas... Você comentou do turismo de um dia, que o cara vem, passa um dia, se ele gosta, se ele é bem recebido, ele volta. É a mesma coisa, né? O cara tá aí em São Vicente. Você vem com ele, mostra uma trilha aqui, ou vai na praia. Se o cara gostar, ele, na próxima viagem dele, pô, São Vicente eu já conheço, eu vou para Bertioga agora, né? Você vai girando isso. Então, não consigo compreender, de verdade. Voltando ao outro tema da comida tradicional, o professor Douglas disse que na ETEC do Guarujá, alguns TCCs do curso de cozinha tinham foco do resgate de comidas tradicionais, muito legal. Wilson Pascal, boa noite, Wilson Carrasco, grande amigo. Lembrando que a festa da tainha tinha um formato bem diferente antes, realizado no Indaiá. Me recordo da competição de picarés, em que os caiçaras saíam para dar alguns lances, na busca do maior peixe ou da maior quantidade. Olha aí, uma outra cultura, um outro resgate que a gente poderia trazer, né, com algo que acontecia lá no passado. O professora Lucélia. Professor, né? O professor Douglas é um grande professor que nós temos lá na ETEC do Guarujá, que ele faz um trabalho excelente para os alunos lá de turismo, né? Então o trabalho dele é excelente. Muito legal. A professora, o professor Douglas, só desculpa te cortar, ele comenta que já deixou de fazer roteiros turísticos devido a essas taxas, né, que a gente estava comentando antes. Professora Lucélia, boa noite, saudações, Renato. Sou admiradora do seu trabalho. Enquanto estive à frente da vice-direção e direção do BABA, fizemos boas parcerias. Verdade. Grande legal. Pessoa, professora. Nossa prefeita é maravilhosa. Muito seguir ser prefeita como você, vereador de Bertioga. Legal, muito obrigado. O professor Douglas comenta, na Praia do Perequê tivemos um terminal de turista para um dia, mas não houve estrutura e organização. Por fim, encerrou suas atividades
e abandonado. E a Leila fala que aconteceu mesmo aqui em Bertioga, com o terminal rodoviário ali do Jardim Rafael, né, que está deteriorando, se acabando. Renata, a gente tem, né, algum tempinho ainda, acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas assim, duas coisas que eu acho essencial. A gente tem o canal aqui de Bertioga, né, a gente tem o mar, e algo que a gente tem que utilizar, é imprescindível para a nossa cidade, é o turismo náutico, né? A gente tem embarcações a remo, a vela, motorizadas, são diversos tipos de embarcações que a gente pode utilizar, com remo, stand-up paddle, diversas coisas. Qual que é a importância para a nossa região, que é uma região de praia, aqui, né, aqui a gente tem o canal, de utilizar o turismo náutico? É engraçado, né, Maurício? Parece que nós vivemos no litoral e parece que estamos de costas para o oceano, né? O oceano, eu sempre fui um cara que assim foi meio tive algumas dificuldades na escola porque todo mundo chamava isso aqui de planeta Terra, né? E eu olhava para o globo do mundo e eu não conseguia entender porque chamava de planeta Terra, sendo que a maioria do nosso planeta é água, né? Assim, nós temos os oceanos, os canais, os manguezais, os rios, né? Em nossa região, e Bertioga, inclusive, é muito rica, né? Você tem o Guaratuba, Itapanhaú, Itaguaré. Então, assim, é uma cidade que possibilita muitas atividades de turismo náutico, né? Como você falou, seja remo, seja vela, seja motorizada, seja isso junto com algum piloteiro de alguma comunidade. O que eu percebo, assim, que às vezes, assim, primeiro que as pessoas que vêm para a nossa região na questão do turismo, a grande motivação deles é o turismo sol e praia mesmo, né? E muitas vezes eles desconhecem outras atividades, ou quando ele conhece, eles já estão na cidade, e muitas vezes deixam de fazer porque muitas dessas atividades você precisa de um número mínimo de pessoas, você precisa de um agendamento prévio. Então, eu acho que, assim, todas as cidades da região nossa, a gente precisa ter piers públicos para facilitar o embarque e desembarque das pessoas, isso é uma coisa importante. Vocês em Bertioga, vocês têm o pier, isso lá na região da Enseada, mas em outros lugares eu acho que necessita de ter piers públicos para ajudar a consolidar esse turismo náutico. Você precisa ter uma secretaria de turismo que consiga inventariar todas essas possibilidades, Maurício, que você comentou, e planilhar isso aí, e poder divulgar isso, seja no produto. Você tem que pegar esses produtos, ofertar para as agências de turismo, não somente da região, como as agências de outros lugares. Então, assim, muitas vezes a gente tem o produto, mas a gente não está sabendo ofertá-lo. Então, assim, esse é um dos problemas que a gente tem. Então, a gente tem que saber oferecer o que a gente tem. Então, isso a gente tem que levar em consideração, Maurício. Está escutando, Maurício? Está travando. Maurício? Está escutando? Estou escutando, pode continuar. Travou, mas voltou. Então é isso, assim, eu acho que a gente precisa um pouco, a gente precisa, alguns dos pontos, a gente precisa ter mais peers públicos das cidades, em alguns pontos de atrativo, a gente precisa capacitar essa pessoal que trabalha com turismo náutico, e a gente precisa saber e aprender a divulgar esses produtos, Maurício, seja esse um site para o visitante que já está na cidade e para quem depois vai revender esse produto, principalmente as agências de turismo, tanto de Rio como de fora. Eita, travou. Renato, você está me escutando? Acho que travou o seu aí. Pessoal, estou com o Renato Marquezini, ele é turismólogo, ele está falando da importância do turismo aqui da nossa região, da Baixada Santista. Nós tratamos temas muito importantes, como a culinária. Ele explicou para a gente o que se considera uma cidade turística. Falamos da importância de capacitar as pessoas para trabalhar com turismo aqui na cidade, né? Falamos do turismo de base comunitária, né? Por exemplo, a gente tem aqui em Bertioga a aldeia indígena Rio Silveiras, e o turismo comunitário, ele utiliza as pessoas
que moram na região. Então, a gente capacitaria essas pessoas que moram lá na aldeia para que elas trabalhassem, né, no turismo. Ó, o Renato voltou aí. Tá ouvindo, Renato? Estou ouvindo. Ah, legal. E, bom, Renato, agora, para entrar acho que uma das suas áreas preferidas, né? A gente se conheceu fazendo um trekking lá em Guaratuba e foi muito legal, né, te conhecer aquele dia, eu vi a sua capacidade. E a gente tem trilha aqui em Bertioga, a gente tem cachoeira e muita gente acaba não conhecendo, né? Isso o próprio morador de Bertioga não sabe o que tem na região, quem dirá quem vem passar 1, 2, 3 dias aqui. Como que a gente pode utilizar o ecoturismo para fomentar o turismo na cidade, gerar emprego, enfim, e tudo mais? Comenta sobre o ecoturismo, que acho que você sabe um pouquinho sobre esse tema, né? Legal, Maurício. Aí na cidade de Bertioga, a gente sempre trabalha em parceria com pessoas da cidade, como nas outras cidades também, né? Aquela vez que a gente fez, a gente estava com a companhia do Rogério, assim, eu começo a pensar em ecoturismo. Primeiro, esses lugares estão com infraestrutura adequada para receber as pessoas? Um dos grandes segredos que eu, assim, por ter trabalhado com guia de turismo há 20 anos, eu tive de alguns lugares do mundo, a gente observa que em alguns lugares você tem a famosa, a gente está falando de turismo social, eu gosto de uma outra terminologia, que é o turismo para todos, né? Que entra muito a questão da acessibilidade. Será que todas as áreas naturais que nós temos, não só em Bertioga, como todo o Brasil e nossa região, elas são acessíveis para os quaisquer público de pessoas utilizem? Então, isso é uma coisa assim, as pessoas ainda têm muito medo de utilizar áreas naturais porque sente um pouco de medo, né? Acho que é difícil, e isso a gente tem que quebrar esse paradigma, a gente tem que preparar um pouco mais esses lugares para poder receber todos os perfis de público, né? Que vai desde uma pessoa que não tenha visão, uma pessoa que seja cadeirante. Então, isso é um dos segredos que a gente vê pelo mundo, é dar acessibilidade aos locais. Outra coisa, assim, essa questão dos ônibus que a gente falou, é um problema. Então, hoje em dia, a gente não consegue ter uma dificuldade de entrar nas cidades pela burocracia que existe, né? Acho que o Douglas falou que já perdeu grupos por causa dessas burocracias. A gente já perdeu alguns grupos, inclusive, em Bertioga, por causa dessa burocracia toda, né? De conseguir visitar os lugares. Mas você tocou num ponto que é importante. Muitas vezes o turismo da cidade, ou até a história do lugar, as trilhas, nem o morador conhece. E o melhor divulgador da cidade, não tenho dúvida nenhuma que é o morador, né? Quando a pessoa, assim, uma pessoa está visitando a cidade, então ela vem com a motivação só ir praia. Na hora que ela vai conversar com o ambulante que está vendendo para ele uma porção, ele vai no posto, o que tem para fazer em Bertioga? Aí a pessoa, o morador que conhece bem a sua cidade, vai falar assim: você já foi, você falou do Guaratuba, vamos falar do Guaratuba. Já foi na trilha do Guaratuba? Não, onde que é? É assim, para vocês tem que fazer dessa forma. Então, a gente tem que fazer um trabalho também interno dentro da cidade. A gente pensa muito na questão do turista sendo um cara de fora, mas muitas vezes pode ser uma pessoa da cidade, um visitante da cidade, uma pessoa da sua região conhecendo o seu entorno, né? E aí, em Bonito, há 26 anos atrás, teve um programa que eu acho que isso é muito um papel do poder público, né? Do prefeito, de um vereador também. Em Bonito, eles criaram uma matéria dentro do ensino fundamental, né? Na época não chamava ensino fundamental, hoje chama fundamental, né? Que as crianças tinham uma disciplina dentro da escola que falava do quê? História, cultura, folclore e turismo. Então, uma vez por semana, exemplo, em todo o 6º ano do ensino fundamental, você teria uma matéria em todo o 6º ano, em todo o município, que durante o ano ia falar dessas coisas que eu falei: cultura, história, folclore e turismo. Então, ele vai ficar o ano inteiro escutando sobre isso, né? Imagina um Bonito que faz 26 anos atrás que criar isso. A criança hoje, que tinha 11 anos, 26 anos depois, dá
11 anos, que tem sexto ano. Sexto ano é 37. 11 anos. Isso. Uma pessoa com 37 anos já entendeu um pouquinho qual é a sua história, a sua cultura, e além de ter as aulas teóricas na sala de aula, você possibilitava essas crianças que conhecessem esses lugares, né? Então você faz uma parceria, lá é bonito que eles fazem uma parceria com as transportadoras, com as agências de turismo, com os atrativos de turismo. Então, nesse ano, como você pode colocar isso em outros anos também, né? Trabalhar isso de uma forma diferente, a emenda curricular, ele aprende um pouco da sua cultura, história, folclore, e leva ele para conhecer os lugares. Então falta isso, faltam alguns programas, Maurício, de a gente fazer, de incentivar que o morador conheça os lugares, principalmente as crianças, né? Se a gente não trabalhar as crianças, hoje a gente vai ter dificuldades no turismo do futuro, né? É meio cultural nosso, do brasileiro, a gente não ter esse sentimento de pertencimento, né? Então, assim, igual você falou, aqui vem fazer Bertioga. Bertioga não tem nada, é o fim do mundo aqui. O próprio bertioguense acaba falando isso, né? Quando, na verdade, a gente tem diversas opções de lazer, a gente tem a Torre 47, tem Guaratuba, tem Itaguaré, enfim, que não falta é opção de coisa para a gente fazer na nossa cidade. Lógico, não tem o shopping, não tem várias coisas, mas assim, de belezas naturais a gente tá cheio e a nossa diversidade é riquíssima. Né? A história de Bertioga é riquíssima, né, Maurício? Eu acho linda a história de Bertioga, toda essa cultura, as comunidades tradicionais, né? Tá aí o Cadu, que faz um trabalho excelente na cidade aí, né? De valorização das pessoas e da sua cultura, né? Então, assim, é possível a gente ter um turismo sustentável e consolidado, mas para isso precisa ter um planejamento, Maurício. O poder público tem que aprender a dialogar com a sociedade civil e com os empreendedores na área de turismo. O que é fato que muitas vezes, Maurício, sim, em todas as cidades, você tem o CONTUR, né? O Conselho Municipal de Turismo. Esses conselhos, infelizmente, não funcionam também, né? Então, assim, há necessidade de a gente conseguir fazer que o poder público consiga dialogar com a sociedade civil e com os empreendedores de igual para igual, e entender que não se faz um turismo consolidado, cada um querendo fazer a sua parte, ou integra ou não. Eu entendo que turismo é uma engrenagem, Maurício, e essas engrenagens soltas, ela gira em falso. Se a gente não ligar essas engrenagens, todo mundo trabalhar de forma integrada, meio que vai ficar eternamente o poder público culpando a iniciativa privada culpando o poder público. E a gente não avança, a gente vai ser um eterno potencial. Já passou da hora, acho que a hora é agora, né, Maurício? E assim, parece tão óbvio isso, né? Está no nosso plano de governo exatamente isso, é criar esse diálogo com os pousadeiros, com os ambulantes, enfim, com todo mundo que está envolvido no processo turístico da cidade, para que a gente possa planejar junto, né? Sei lá, é tão óbvio, mas não é feito, então a gente precisa fazer. E é exatamente uma das nossas propostas para a área de turismo é essa, é criar um diálogo, a gente conseguir criar um mecanismo de que todo mundo consiga se envolver e que o turismo na cidade funcione, né? Assim, algo incrível. Então, pessoal, acompanhe o meu trabalho, o trabalho da professora Lucélia, porque a gente vem justamente com esse intuito de ouvir vocês e dialogar, né? E a gente sabe que nem você falou eu falei dos ambulantes, né? Relato de uma amiga minha ambulante, os caras não têm um banheiro para utilizar, né? Você falou das necessidades fisiológicas, né? Lá na Riviera eles não têm um banheiro para utilizar, então assim, são coisas muito básicas que a gente precisa, com esse diálogo a gente consegue costurar tudo isso, né? Só os comentários, esse aqui eu não li ainda. Precisamos de mais restaurantes como o Taioba, do grande chefe Caissara Eudes Assis, que valoriza a culinária tradicional, sempre valorizando os ingredientes regionais e peixes da época. O professor Douglas diz parabéns pela excelente abordagem e participações. Obrigado, professor. William, boa noite, William, do coletivo Ubuntu. Parabéns pelo engajamento. Obrigado, William. A Leila diz, eu acho que a prefeitura poderia colocar placas com mapas sinalizando essas trilhas, né? É um caminho também, Leila, com certeza. A hora é agora, fechado com Maurício e a Gabriela.
E o professor Douglas, ele faz um pedido. Gostaria de ouvir um pouco sobre o turismo religioso. Dá para falar ainda, Renato? Tá com tempo? Porque eu tinha Sim, não só... planejado 1 hora, já passou. Se der para falar, por favor. O turismo, como o professor falou, o professor Douglas, o turismo religioso é outro grande segmento que nós temos no nosso país, né? Inclusive, aqui na nossa região, nós temos um que é uma caminhada muito bacana, que é o caminho do Padre José de Anchieta, né? Que, inclusive, em Bertioga tem toda uma história, uma história fantástica do milagre em Bertioga, com a divisa aí com Guarujá. Então, existe um caminho hoje do Padre Anchieta, que ele sai de Peruíbe e ele vai até Ubatuba. São 360 quilômetros. Você pode fazer de carro, você pode fazer a pé, você pode fazer bicicleta. Mas nós temos um problema muito grave na nossa região, isso é a questão da violência. Então, isso é uma coisa que afasta a questão do turismo na nossa região, né? Aqui em Santos, a gente faz um turismo pelas igrejas de Santos, né? Em Bertioga, na questão do turismo religioso, isso entra na questão do turismo comunitário. Eu não sei se você foi, Maurício, com a gente nessa vez aí, mas assim, eu já levei grupos em Bertioga aí, inclusive com o pessoal do SESC, já levei algumas vezes. A gente levava as pessoas no terreiro, em Bertioga ali, no sítio São João, no terreiro de São Roque Caboclo Tupinambá. Né? Eu acho que travou mais uma vez. Renato tá aí ainda. Renato Marquezine, turismólogo. A gente está conversando sobre turismo na região da Baixada Santista, lógico, com ênfase aqui em Bertioga. E ele estava falando um pouco para a gente sobre turismo religioso, contando que aqui na região a gente tem o caminho do Padre José de Anchieta, que é uma caminhada, assim como tem a caminhada de Aparecida, né, que tá na época, que agora segunda-feira é o dia da Padroeira do Brasil, e ele estava contando para a gente que existe aqui. Deixa eu dar um tempo, ver se ele consegue voltar, né, porque estava muito legal a entrevista com o Renato. Ele saiu. Esperar mais um pouquinho. Bom, pessoal, já estamos no avançar da hora. A gente estava planejando 1 hora, passamos aí um pouquinho. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo, cada um que participou, cada um que assistiu. Foi uma conversa muito legal, que deu para ter uma ideia de como está o turismo na nossa cidade e por que é importante investir. Nossa cidade é uma cidade turística, sim, mas que isso é pouquíssimo aproveitado e que Bertioga pode muito mais. Mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado e um ótimo fim de semana para todos vocês.